Nós aqui temos a lhe agradecer, só lhe agradecer pela disponibilidade, pelo carinho conosco, por ter topado aí o convite para dar essa aula aqui para dar essa aula para nós, por ter contribuído com o nosso livro, juntamente com a Lina, né, que vai falar hoje com você aqui também. Quero dizer que é uma honra imensa tê-lo aqui conosco. Tá ótimo, Renato. E, Bom, hoje é uma aula extra, é mais um, vamos dizer assim, é realmente para a gente fechar com chave de ouro, não é a última, né? Mas já caminhando aí para um fechamento com chave de ouro, professor. E aí a ideia é falar um pouco fazer um cotejo, né, entre a já velha, né, tributação do consumo e o novo regime. Então a gente até sugeriu ali alguns assuntos, mas nem preciso dizer que você pode ficar totalmente à vontade aí para tratar da melhor forma que julgar. É um Renato, pouquinho. me fala os assuntos. Você mandou no WhatsApp? Não, acho que a Janaína mandou no convite, né? Eu já te digo aqui. Então, falar um pouquinho o cotejo entre os fatos geradores do IBS, da CBS, do PiscoFins, IPI, ICMS, SS, situações em que, porventura, o conceito de receita ainda vai ter lugar no IBS ou CBS, os precedentes jurisprudenciais da velha tributação e sei como poderão ser aplicáveis. Mas fique à vontade, tá? Como Isso você tem texto? eu tenho, quer que eu te mande aqui? Manda aqui no chat do curso. Esses alunos todos estão assistindo mesmo ou isso daí Não, então, é staff contratada? não, então, a gente está com mais de 300 inscritos no curso. As aulas são às terças e quintas. Então, como é aula, estamos aqui, o pessoal está falando. Ah, então, ó. Sou de É, verdade. então, gente, ó, eu só começo a falar quando tiver 10 perguntas numeradas aí. Podem relacionar. Tá, Joel, eu tô te mandando no Vão zap colocando aqui. aqui. Vou ter, Boa noite, queridos. Pô, muito obrigado aí pela atenção, por estarem aqui. Faz tempo que eu não dou aula, mas vamos aproveitar que tem gente para a gente interagir, senão eu fico repetindo a minha apresentação. Tem até uma apresentação, mas se vocês me relacionarem algumas perguntas, qualquer tipo de pergunta, enfim, eu vou ah, tentando, na medida do possível, responder. te mandei no zap aí. Consegue mandar aqui no grupo Mando, mesmo? mando também, só um Manda instantinho. aqui que me ajuda. Aí. Aqui não chegaram as 10 perguntas ainda, Renato. Tô de greve de fome aqui. Tá só boa noite, olha Ai, nós, pessoal, risos, estamos aqui. bem tímidos, hein? Parece aquele time de educação física que só vai lá para aula, uhul, fazer ginástica e não leva nem caderno, nem caneta, nada, só vai para farra. Vamos lá, gente, pergunta, quais são as perguntas? Ó, Opa! coloquei aqui para você já ter Ah, uma referência. E só cumprir protocolo mesmo, né? Porque todo mundo já te conhece. E eu achei ótimo aquele currículo que você mandou. Eu não estava achando, aí a Janaína, Santa Janaína da PET me salvou. Depois eu vi que tem no site também, né? E, é, então, o professor Eurico, ele é professor da GV, coordenador fundador do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV, diretor fundador do CECIF, idealizadora do projeto Nossa Reforma Tributária e coautor intelectual da PEC 45, que deu origem à Emenda Constitucional 132, Reforma Tributária do Brasil. Então, só cumprido o protocolo, né, porque todos aqui já o conhecem aí imensamente, professor. Então, se quiser dar início, então vamos lá. Eu vamos vou lá. colocar um PowerPoint só para ter. Ó, tem um monte de. Ótima pergunta, Fernanda, gostei. Tá faltando pergunta aqui, porque a gente tem muito desconhecimento sobre a reforma. Tem coisas que e são coisas conceituais, então as perguntas parecem bobas, são perguntas centrais. Então, por favor, perguntem até para não ficar monótona a aula para mim, não ficar repetindo as minhas próprias palavras. Eu vou colocar aqui o PowerPoint, mas eu vou também, só para estar me dando uma noção aqui de... Tá aparecendo um PowerPoint aí? Sim, só não está no modo apresentação. Eu vou manter assim mesmo, porque Tá eu bom. trabalho com duas telas, quando eu coloco É, apresentação, fica uma zona para mim. é verdade. Então aqui eu fico pelo menos mais à vontade.
É, olha, gente, eu só tenho notícia boa para vocês. Vocês estão gravando a aula? Sim, já começou a gravar. Ótimo. É, olha, para começar a falar aqui, eu vou tirando e colocando aqui. Olha, eu vou começar respondendo essas perguntas aqui. E vão mandando perguntas. Tá ficando bom aqui. Obrigado, Rosana. É, bom, Renato, eu vou começar com as suas. Cotejo entre fatos geradores do IBS, PiscoFins, IPI, ICMS, ISS. Gente, foi um trampo a gente esse fato gerador. Eu estou escrevendo até um artigo sobre ele. A gente começou a escrever em 1998. 1998. Eu estava antes do meu doutorado. Em 2016, eu formei um grupo chamado Samurais. 98 era prescrição, era prescrição e decadência ainda o assunto. Eu estava escrevendo ainda, Estava entre o lançamento e prescrição e decadência. isso mesmo, Renato. E eu montei um grupo em 2016 para a gente começar a tentar definir qual é o fato gerador. Ou a gente chamava de fato girador, porque cada hora a gente estava mudando. E era uma loucura, porque a ideia desse novo modelo é que realmente, é curioso afirmar isso, mas o fato gerador que cria a obrigação. Tem dois fatos geradores. Tem vários, na verdade, mas assim, são contrapostos. Eu tenho o fato gerador que cria o débito, que é a relação jurídica entre contribuinte, que é obrigado a pagar a obrigação para o Comitê Gestor ou para a Receita Federal. Eu tenho o fato gerador do direito a crédito, que está vinculado ao pagamento. Como a não cumulatividade que a gente desenhou é plena, eu dava até risada quando eu fazia com a Melina, porque a gente eu colocava o fato gerador do débito e colocava o fato gerador do crédito. Então eu conectava fato gerador os dois fatos geradores, porque dentro de uma não cumulatividade plena, o fato gerador se anula. É muito curioso, porque não é mais uma tributação setorial. Então, todo o desenho da tributação nasce uma obrigação, e essa obrigação é do valor X, pagando eu tenho um crédito X, e esse crédito X anula a obrigação X e translada perfeitamente para outra operação, de modo em que todas as operações B2B entre os efetivos contribuintes do CBS, que são as empresas, né, que exercem atividade econômica, na verdade é como se o faturador se anulasse. Então, daí a noção de ter um faturador muito amplo. Um faturador, o nosso querido amigo Vasco Guimarães, a gente convidou o Vasco, que é um professor português muito afeiçoado ao Brasil, para, enfim, expor as suas posições do Brasil. O Vasco falou, olha, lá em Portugal o faturador é exercer a atividade econômica. Então, eu poderia dizer que aqui no Brasil, o faturador é exercer atividade econômica. Disso nasce uma obrigação que se anula com o crédito. E quem está inscrito como contribuinte do IBS não paga IBS. Quem paga IBS é o consumidor final. Isso tem uma série de implicações. Quando eu coloco faturador amplo, eu acabo com toda a discussão sobre classificação de faturador. Quando eu coloco crédito amplo, eu acabo com todas as discussões sobre direito a crédito, crédito físico do IPI, conceito de insumo, crédito físico do ICMS, aquele inferno todo. Se eu consumir energia elétrica dentro do estabelecimento, na fábrica, acabou tudo é direito a crédito. Quando eu vinculo o crédito ao pagamento, acabou as empresas noteiras, que eu acabo com essa situação. Pagou, tem direito a crédito. Não pagou, não tem direito a crédito. E a vinculação do, do crédito ao efetivo pagamento foi feita para garantir, Renato, isso é muito importante, a efetiva não cumulatividade. A não cumulatividade tem dois pilares. Primeiro, dá crédito amplo para tudo. E dentro desse conceito, empresa e atividade econômica não consome. Só consome gente de carne e osso, que come, que bebe. Pessoa jurídica não consome. Então, material de uso e consumo, água, detergente, papel higiênico, café, tudo isso está sendo usado ali. Então, está fazendo parte da atividade. Então, isso tudo deve dar direito a crédito. A gente tem uma norma antilesiva aí que se preocupa com
com fraude. Eu até dar conta de colocar exceção, não como atividade, para não criar problema. E fraude, o que que é? Eu utilizar, eu comer, consumir através do uso do biombo da pessoa jurídica. Comprar um carro com a pessoa jurídica para o meu uso pessoal, comprar panetone, comprar uísque para o meu consumo pessoal e não da empresa. Então, basicamente é isso. E quando a gente desenhou o fatiador, a gente bateu muito nisso, nesse grupo Samurais. Trabalhou comigo o Eduardo Salúcia, a Gabriela Conca do Pinheiro Neto, que era uma expert em tributação do setor tecnologia, o Aldo de Paula, que é um menino brilhante, e, enfim, a gente atua junto da GV, atua junto da PUC, e o Gustavo Amaral. E o Peroba também nos ajudou. Então era um fatiador muito amplo. Então, todos bens e serviços. E aí, alguém já falou sobre isso? Tudo que estava na jurisprudência de dúvida, leasing, locação, tal, a gente colocou para dentro uma espécie de definição denotativa. Então, diria, fatiador é tudo. Então, esse foi o nosso objetivo inicial. E quem quiser levantar a mão, fazer pergunta, pode ficar à vontade também. É, Situações em que o conceito de receita ainda terá lugar do IBS e CBS. Enfim, talvez em algum. Não sei se ficou algum resquício desse conceito, acho que não ficou ali na tributação específica, no regime específico para as instituições financeiras, mas eu digo de regra geral não há mais fato gerador ligado à ideia de receita bruta e faturamento. Graças a Deus. Isso é fato gerador de imposto de renda. Foi desenhado de uma forma equivocada no modelo base contra base, que só tem no Japão, no mundo, e que, enfim, criou toda essa dificuldade do regime não cumulativo no Brasil. Eu discuti hoje com o Marcos Flores, que é o expert da Receita, que está desenhando o modelo de sistemas da informática da Receita Federal, em especial para o sistema PiscoFins, e alguém perguntou para ele, foi um evento no Cecife, para a diretoria do Cecife, o Olavo da Raiz perguntou para ele, falou, professor, mas e vai incidir sobre o PiscoFins? Eu vou ter que pagar CBS, BS, o PiscoFins o CBS, BS vai entrar na base do PiscoFins? Foi uma resposta tão interessante, Renato. Ele falou, não, por uma simples questão. Na fase de teste, a gente não vai cobrar esse 1%, porque vai ser muito complicado, é só obrigação acessória. Depois que a gente testou, sabe qual que é a alíquota? Imediatamente a gente já acaba com o PiscoFins, vai para o túmulo, o PiscoFins, vai ser enterrado numa cova funda e morreu. Vai entrar, 2027 já não existe mais PiscoFins, vai entrar só a CBS. Então, esse vai ser uma questão muito interessante. A gente e entrou com uma complexidade que a gente não queria, mas aconteceu. Vai entrar a CBS e a IBS plenamente, 100%, com uma alíquota mais baixa do que vocês vão esperar, eu acredito, depois do teste. E, gente, só um instantinho, tá tocando o interfone, eu volto, eu tô sozinho em casa. Vai lá, professor. Entrega no Mercado Livre, você sabe como é que é, né? Se você não atende, daí começa a tocar o telefone, bate na porta. É isso aí. Imagina. Então, daí vai entrar plenamente o único problema que tem, que a gente não conseguiu evitar, a gente queria evitar, mas foi uma negociação dos contribuintes, justa também, é que os créditos, assim que entrar o CBS-BS, ele vai aceitar como pagamento os créditos de PIS e COFINS. É um problema nosso, por quê? Esses créditos de PIS e COFINS do modelo anterior, do modelo atual, eles não têm lastro para ser devolvido. São aqueles créditos que, enfim, não foram pagos, é de regime especial, daquele que você compra no presumido, compra no cumulativo e toma crédito não cumulativo. Enfim, não tem lastro em dinheiro, não é? Então é um crédito podre, na verdade. Então vai entrar um crédito podre
a empresa usa o crédito podre, toma direito a crédito, e segundo a regra do sistema, se ela pede de volta aquele crédito que ela pagou com piscofins, o sistema tem que devolver em dinheiro. E o problema é, no começo da operação, com que dinheiro? Que se não entrou dinheiro no caixa ainda em relação à CBS, só ela foi paga com créditos anteriores de PIS e COFINS. Mas eu acho que no decorrer da operação devem ser utilizados a maioria dos créditos. Três. Olha, precedentes judiciais. Eu tive até uma live fiz uma entrevista com o Heleno, muito bacana, e a gente colocou esse tema. Não sei se ele mantém a mesma posição, mas para mim é claro. Com o ICMS morre todos os conceitos e a jurisprudência do ICMS, graças a Deus. Com o ISS morre, desaparece todo o debate sobre o conceito de serviço, enfim, todas as teorias sobre serviço desaparecem. A gente está criando um novo modelo, um novo sistema. Então, o fato gerador é a saída da mercadoria. Isso é ICMS. Na CBS, BS é a realização do contrato. Enfim, e toda uma preocupação em criar um conceito amplo de fato gerador ligado à realização do contrato ou realizado a entrega do bem ou realizado em relação à entrega do serviço ou centralmente ao pagamento. Na verdade, todas essas formas são exteriorizações da realização do contrato. Como dizia o Alcides Jorge Costa, a saída da mercadoria não é fato gerador do CMS, é a externalização, da ocorrência de uma operação de compra e venda e que vendeu a mercadoria. O dinheiro que entrou, enfim, o pagamento, não é o fato gerador. Na verdade, ele é decorrência, ele é uma manifestação que decorre do contrato, e o contrato pressupõe entregar a mercadoria e receber o dinheiro. Se eu não me engano, chama de obrigação sinalagmática. Enfim, essa realização da eficácia representa a eficácia social dessas operações de direito civil, negociais. Elas não são efetivamente fato gerador, mas são que aparecem na realidade. Então, normalmente, a gente acaba associando como se fosse fato gerador. Mas, dentro do desenho que foi feito, a gente pensou muito sobre isso, pelo menos eu defendo isso, e vai ter muito debate, é claro, e tem todo as almas penadas que vão ficar continuando apaixonadas pelas decisões do STF, do STJ, sobre a obrigação de dar, obrigação de fazer, mas na minha perspectiva, tudo isso vai ficar para a história do direito tributário, mas eu estou criando um novo fundamento constitucional, é um novo fatirador, é um novo modelo, são novos princípios, então não consigo imaginar, assim, falando bem objetivamente, não tem mais sentido. Não tem sentido discutir jurisprudência de PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, que são, enfim, modelos arcaicos, problemáticos. A gente fez uma reforma para fugir disso. Então não tem sentido nenhum trazer a jurisprudência para esse tributo, para um novo modelo tributário. Melhor que tudo, somos nós aqui, a gente está vivendo um momento histórico importantíssimo, somos nós que vamos construir essa nova dogmática. Então, a gente juntos vai trabalhar essa nova dogmática sobre essa nova perspectiva. Para começar, essa questão do fatiador. É um fatiador amplo. Eu não posso interpretar mais esse fatiador como se fosse a concepção que havia nesses últimos 50 anos, que o, o o Amilcar de Adagio Falcão chamava a escola de glorificação do fato gerador. O fato gerador era tudo. Aqui, gente, eu diria, eu estou falando com muito carinho, assim, o fato gerador é irrelevante. O que é relevante aqui centralmente é o ato de inscrição. Quando eu me inscrevo para ser contribuinte do CBS-BS, vejam só, hein, quando eu me torno contribuinte do CBS-BS, tornar-se contribuinte do CBS-BS é a maior de todas as manifestações de privilégio no campo tributário. E quando eu sou contribuinte, o compromisso do sistema é que meu resíduo tributário é zero. Eu repasso tudo para frente. Se for exportado, não há tributação. Se eu investir, eu devolvo o dinheiro imediatamente em 45 dias. Então, o modelo todo foi desenhado nesse sentido. Ah, não foi a reforma dos nossos sonhos? Equívoco. Foi sim. Tudo que a gente queria, a gente passou. Todos os princípios constitucionais que a gente desenhou há 10 anos estão lá. Tudo virou regra constitucional e tudo foi valorizado
na Lei Complementar 214. É impressionante. Esses regimes especiais, essas diferenciações, eu diria, são irrelevantes. Como são irrelevantes, cadê Quer a que eu te Fernanda ajude, professor? comentou? Oi? Quer que eu te dê uma ajuda aí nas perguntas? Não, não, já está localizado Tá aqui. joia. A, 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 a Fernanda. Fernanda, vou falar um pouquinho sobre a alíquota. É, eu vou usar aqui um pouquinho minha apresentação para vocês não se cansarem com a minha fala. Ó, estão vendo aqui projeto de reforma tributária, tudo? Sim, Ó, primeiro, uma informação importante. É isso daqui, ó, o design constitucional. Eu chamo de moldura fundante, o que a gente desenhou no CECIF. Está tudo aqui, ó, nesse livro que está disposto na internet, ali em PDF para vocês. A gente desenhou 30 notas técnicas antes da aprovação da PEC, da PEC 45, na forma de emenda constitucional, e que trouxe o modelo, basicamente, princípios da simplicidade, transparência, neutralidade e isonomia, e regras fundantes que a gente desenhou, porque a gente fez a PEC, a gente escreveu pelo menos três, quatro versões de lei complementar. E tudo a gente colocou base ampla, lei única, alíquota uniforme, alíquota por fora, crédito amplo, não incentivo de exportação, investimento e transição sem aumento de carga tributária. Então, tudo isso está lá, tá modelado. E depois, aprovada a emenda constitucional, eu chamo de moldura constitucional estruturante. Foram constitucionalizados os princípios que a gente idealizou 10 anos atrás: simplicidade, transparência, cooperação, neutralidade. Eu até dei um empurrãozinho, conversei com o Agnaldo Ribeiro, falei, professor, com a Melina também, que estava lá na CERT, falei, coloca a neutralidade junto com a não cumulatividade. Neutralidade significa, é irrelevante a alíquota para os setores. Porque o setor paga a alíquota, toma crédito da alíquota. É zero. Então é tão curioso. Acontece que os setores estão acostumados com uma política getulista, setorial, só sabe fazer lobby setorial. Fazendo lobby setorial num modelo tributário que não é mais setorial. Então, fiz lobby lá para a empresa de refinaria de Manaus para ter isenção nas operações com CBS, com as empresas da Zona Franca de Manaus. É irrelevante. Se eu pago zero, eu acredito zero. Não pago nada. Se eu pago 10, eu acredito 10. Não pago nada. Se é 20% e a base é 100, eu pago 20, acredito 20. É zero. Então, a alíquota no meio da cadeia é irrelevante. Reiterando o que eu estava falando antes, a não cumulatividade é o maior de todos os incentivos fiscais. Imunidade e isenção são coisas velhas, caquéticas. Se eu tenho imunidade e isenção, eu não tenho direito a crédito, eu acumulo crédito. Então, é uma desgraça para as entidades do terceiro setor ter imunidade. É um problema a imunidade no meio da cadeia. Eu rompo a não cumulatividade. A melhor estratégia é estar dentro do regime geral da não cumulatividade. Vou para o simples. Vai ficar para o simples, mas vai ficar cumulativo. Não vai tomar crédito da entrada e só vai poder passar no regime específico do simples os créditos relativos aos impostos sobre o consumo que vão substituir as bases, né, das tabelas do simples, do ICMS, do ISS, do PIS/COFINS e do IPI. Então, e aqui, Fernanda, eu tenho esse modelinho que eu apresentei até na Câmara dos Deputados, a redução da CBS e do IBS em 30%, 60%, zero. A gente lutou para ter uma alíquota uniforme. Passaram três alíquotas, que está ótimo. Mas tudo isso é irrelevante nas operações B2B. Eu faço essa representação, esse monte de pessoas abraçadas representam o que a gente chama de clube do IBS, que é o clube dos privilegiados do IBS. Por que privilegiados? Gente, nós escrevemos essa reforma com o setor produtivo. Sentaram, assim, o CECIF é financiado por 14 grandes empresas nacionais, uma de cada setor, Ambev de bebida, Coca-Cola de refrigerante, Souza Cruz de cigarros, Carrefour, Mercado Livre, 99 Táxi, Banco Itaú.
O que eles queriam? Ambiente de negócios, segurança jurídica e acabar com o contencioso. Então, o que a gente entregou foi isso efetivamente. Então, esse modelo, quando você está inscrito, primeiro que o sistema operacional vai fazer tudo para os contribuintes. Eu vi uma demonstração hoje do que vai ser o sistema da Receita Federal. Gente, é inacreditável. Tem mais de 100 experts trabalhando. O Marcos Flores está liderando o projeto, é um gênio. E quando ele leu a reforma, ele foi convidado para realizar isso, ele deu risada. Falou, gente, com essa reforma é fácil fazer tudo isso. O inferno é o que a gente vive agora. Com fato gerador amplo, crédito vinculado ao pagamento, tudo centralizado num único sistema, uma única legislação, dá trabalho, mas isso vai ser entregue até o final de 2026. Então, Fernanda, para concluir aqui essa minha fala, a CNN me fez uma entrevista. Ô, professor, qual que é a alíquota? Eu falei, pô, só tem uma alíquota prevista nesse modelo que já foi superada, que é de 1%. Que é essa alíquota aqui, ó, que vai vigorar, deveria vigorar em 2026. Então, vou explicar qual vai ser a alíquota para vocês. O desenho que a gente fez. O grande compromisso da transição, as pessoas reclamam, mas para que foi feita a transição? Foi um princípio da anterioridade ampliado para garantir que, pô, está mudando bases, estou mudando muita coisa na economia. Não quero quebrar a empresa. Então, quero criar previsibilidade em relação ao ambiente de negócios. Então, isso foi negociado em primeiro lugar, com as 14 empresas do CECIF. Estão de acordo? Então, a gente vai entregar todos os benefícios fiscais, mas tira devagarzinho. Então, foi garantir o direito adquirido pela Lei Complementar 170 dos incentivos fiscais do ICMS. É lei, é direito adquirido, então a gente tinha que fazer isso até 2032. Essa data não tem nada de especial, é justamente para cumprir isso. A gente projetou 10 anos, acabou dando certo com esse marco. E o sistema atual, PIS, COFINS, ICMS, IPI, arrecada 1 trilhão e 200 bilhões. Se a alíquota é de 1%, a gente precisava. Como a gente vai fazer a alíquota? Vamos prever? Economicamente não é possível você projetar. Saiu até um artigo na, na, na Folha de São Paulo esse domingo chamado Economista Infinito, tirando um sarro dos economistas que tentam ser profetas do futuro. E até tem um sarrinho ali de um autor do século passado, começo do século passado, um matemático, que falou que tem um piano aqui em casa. Se um macaco ficar tocando piano assim, batucando no piano assim, existe uma probabilidade maior que zero que ele faça a composição, toque a nona sinfonia de Beethoven. É isso, é possível. Mas enfim, se ele ficar o resto da vida ali, num momento infinito, batucando no piano. Então, não dá para usar a economia para prever o futuro. Nós usamos o direito. O que que a gente fez? Olha, a gente arrecada 1 trilhão e 200 bilhões, então tá bom. Então vamos fazer uma alíquota teste, depois que implantar o sistema, vamos fazer uma alíquota teste. A gente queria fazer em 2 anos para garantir a comparação de 2 anos, mas ficou um ano, tá ótimo. Se essa alíquota teste arrecadar 1%, se essa alíquota teste de 1% arrecadar 100 bilhões, para arrecadar 1 trilhão e 200 bilhões, a alíquota é 12. Quanto que a alíquota de 12 vai arrecadar? 1 trilhão e 200 bilhões. Mas e se a alíquota de 1% sobre essa nova base arrecadar 50 bilhões? Bom, daí a alíquota é 24. E, e quanto vai arrecadar 24%? Vai arrecadar 1 trilhão e 200 bilhões. E se tiver uma coisa terrível, um problema terrível, e não era o que a gente esperava. Mas, enfim, nessa nova base, eu verificar que a alíquota de 1% arrecada 25 bilhões. Então, 25 bilhões para arrecadar 1 trilhão e 200 bilhões, eu vou precisar de uma alíquota de 48%. Tem que ter. Alíquota, nesse modelo, alíquota de 48%, 24%, 12% ou 26,5% vai arrecadar a mesma coisa. Dizia o professor Alcide Jorge Costa, que eu adoro, era muito objetivo e sarcástico. Nós não pagamos alíquota, a gente paga tributo. Ali, então, é uma mensuração sobre uma base, que é a base de cálculo, e que só vai ser definida na prática a partir desse novo modelo. Essa base de cálculo que a gente tem hoje em dia, essas informações,
são imprestáveis para a gente projetar carga. O desenho que a gente fez de carga inicial de 25% foi projeção de outros países. A gente pegava, o API pegava economias parecidas com a brasileira, que tinham um grau de sonegação parecido, normalmente a África do Sul, que tinha um gap tributário parecido, e fazia uma regra de três em relação a essa experiência e projetava qual que é a alíquota lá e qual vai ser o PIB de lá, qual que é a alíquota lá, e projetava em relação ao PIB brasileiro quanto que tinha que ser a alíquota no Brasil. Então, tudo isso, enfim, tudo isso é estimativa de economista. O que vai vigorar efetivamente vai ser a alíquota definida pelos juristas e por esse modelo que foi implantado na Constituição. Então, não haverá aumento de carga tributária. Isso é incrível, porque é um novo pacto de cooperação entre fisco e contribuinte. Não adianta, viu, Renato? Não adianta o fisco tentar estragar o modelo, criar mais fatos geradores, excluir hipóteses de crédito. Ele não pode arrecadar mais que 1,2 trilhão em toda a transição. E vai o ICMS, a CBS e o IBS vão entrar na base de cálculo do ICMS? Não pode também, não posso ter aumento de carga tributária indireto. A ideia é que todo modelo, arrecadação de CMS e ISS da transição, não vai poder arrecadar mais que 1,2 trilhão. Então não adianta tentar estragar, arrecadar mais com o CMS. Se eu arrecadar mais com o CMS, eu vou ter que arrecadar menos com CBS e IBS. Perdeu, Playboy. A gente fez um desenho, efetivamente, para a gente construir um novo modelo de cooperação entre fisco e contribuinte. Todos agora, vejam que as 20 bilhões de empresas que vão ser descritas não são mais contribuintes. Não tem nem direito à repetição do indébito. Vai pedir repetição como? Eu pago, daí me devolvem o dinheiro, eu tenho o dinheiro de volta, expressamente documentado em dinheiro, devo pedir repetição de indébito, alegando ilegalidade? Como? Então, aqui, efetivamente, a gente vai aplicar um 66 só, efetivamente, enfim, com um debate difícil, mas também acabou a indústria de legalidade. A 214 é toda bonitinha. O que que eu tenho lá? Tenho problema com presunção, tenho esse artigo dessa refinaria da Zona Franca de Manaus, que está ali na margem da constitucionalidade. Enfim, poucas coisas, não tem muita alegação ali. É claro que vai ter bastante tese que vai surgir, mas assim, eu não vejo grande margem para inconstitucionalidade. Bom, é isso, Fernanda. Precedentes judiciais eu resolvi. Alíquota de 26, qualquer coisa me fala, Fernanda, ou se manifeste aqui. Quem quiser pode levantar a mão também e fazer pergunta. Obrigação Professor, acessória. posso só emendar com essa da Fernanda a Pode. questão da autonomia dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, da própria União para fixar suas próprias alíquotas? Você acha que vai haver uma acomodação em relação à alíquota de referência? Como você está vendo isso? Qual que é a sua expectativa? O Renato, você estudou comigo na PUC, né? Você está falando, eu estou lembrando de você fazendo pergunta para mim. Sim. No COGIAI, no mestrado. E perguntas inteligentes. É, repete só, de novo, Renato, só para lembrar da pergunta. Ficou assegurada a prerrogativa dos municípios, dos estados, do Distrito Federal, da própria União definirem as suas próprias alíquotas. Como é que isso vai conversar com a trava que você comentou? Ótimo. Gente, o desenho que a gente fez foi no sentido que eu não posso proibir, por isso nunca funcionou a tese da Fiesp, não posso proibir o fisco, não posso proibir a soberania nacional das pessoas editarem uma lei querendo cobrar mais imposto para ter mais saúde, mais educação, enfim. Não posso proibir a manifestação, o exercício da soberania através de lei, do princípio da legalidade, proibindo impostos. Não dá para fazer isso. Então, o modelo ele garante a transição a partir do desenho realizado na Constituição, na Lei Complementar 214, congelando esse desenho, de modo a que dentro dessa transição que eu estou apresentando aqui, não haja aumento de carga tributária. No modelo que nós fizemos, estados e municípios só poderiam
aumentar suas alíquotas depois de em 2033. Era um modelo que União, Estados e municípios iam estar juntos. Dentro desse modelo instaurado aí pela Realpolitik, é, primeiro, não tem problema em relação ao PiscoFins. PiscoFins vai entrar de uma vez só, então vai estar. Não vou ter esse problema de tá mudando. Enfim, entrou uma vez, o compromisso é que ele vai entrar com uma alíquota que corresponda à arrecadação atual do PiscoFins. Então, o PiscoFins arrecada 700 bi. Se o IBS, se o CBS de 1% arrecadar 100 bi, a alíquota do PiscoFins é 7. Então, em todo o território nacional, vai ser de PiscoFins de 7. Como isso incide sobre todo o produto interno bruto, se o fisco quiser aumentar de 7 para 10, ele vai poder aumentar. Como? Através de lei. E nesse caso, lei ordinária. Mas quando ele aumenta, e essa é a beleza do modelo, como a tributação foi para o destino, não são as empresas que pagam mais. Aumentou de 7. Se é 7, ela paga 7, acredita 7. 0 a 0. Se aumenta para 10, ela paga 10, acredita 10. 0 a 0. Para as empresas é irrelevante. Sabe quem é problema isso? De 215 milhões de brasileiros. Aí a coisa pega. Porque como a alíquota padrão é uniforme, quando eu aumento 3% a alíquota, se eu dobro a alíquota de 7 para 14, esses 7% a mais vão refletir no aumento de todos os produtos e serviços do Brasil, imediatamente, no momento de vigência da lei. Daí a coisa pega, não é? Quem vai discutir tributação agora não é mais PJ, é PF. Esse modelo incide sobre 215 milhões de brasileiros que estão sendo empoderados com a informação e a transparência de quanto eles pagam de quanto já pagam de tributo. Então, essa alíquota de 7 potencialmente pode entrar para o PiscoFins, não vai ser uma alíquota nova. As pessoas já pagam 7. Agora, se eu mexer nessa alíquota através da legalidade, a gente está reconstruindo o princípio da legalidade. Porque a gente tinha uma legalidade que apontava para as empresas, que tinha uma tributação que seguia sobre o setor produtivo. A empresa fazia lobby para ter carga reduzida e daí entrava com a ação de repetição de indébito, pegava o tributo de volta, enfim, vocês conhecem a história. A gente tirou as empresas daí. Nesse modelo, a gente vai trazer investimento para o Brasil. Desonerou o setor produtivo, com segurança jurídica, ambiente de negócio, sem contencioso. A tributação é problema de quem agora? É problema de 215 milhões de brasileiros. Nós politizamos o debate sobre carga tributária. Quer aumentar no município e no estado? Pode aumentar. A regra é essa, ok. Mas vão aumentar todos os preços relativos. Vai ter um ou outro estado aventureiro que vai fazer isso, mas vai se dar mal. Eu discuti isso com a CM Neto. Eu falava ali, né? Falei, olha, CM, eu vou perder a arrecadação em Salvador, o Roberto Macedo, eu vou perder a arrecadação em São Paulo. Eu falei, vai perder a arrecadação, é só aumentar a alíquota. Professor, é fácil falar, mas eu, como gestor ali em Salvador, tento aumentar a alíquota de IPT, eu não consigo. Por quê? Porque as pessoas percebem o aumento da alíquota na renda delas. Só que na atual tributação sobre o consumo, como não tem uma informação na nota fiscal, então a população, nós somos os contribuintes, os consumidores, somos excluídos do debate sobre carga tributária e qualidade de serviço público. O grande objetivo dessa reforma tributária foi dar transparência para nós, povo brasileiro, que pagamos os tributos e que temos nos empoderarmos como sendo taxpayers para exercermos o direito do princípio da legalidade através dos nossos representantes, na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Então, Renato, esse desenho foi feito para... vejam que interessante. Quando eu passo a tributação para o destino também, o município precisa de dinheiro. Vai criar um novo tributo? Não precisa criar problema. Primeiro que não tem competência para criar. E quer mais dinheiro? Aumenta a alíquota. Mas como é que eu faço? Você vai ter que negociar com os russos na Câmara dos Vereadores, vai ter que aumentar a alíquota. E não o município, a Câmara e a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, não tem competência para mudar a alíquota da gasolina, para mudar a alíquota do setor de serviços, para mudar a alíquota do setor de telecomunicação, para mudar a alíquota do setor de combustíveis. Não tem competência, perdeu. Estados, municípios não têm mais competência, nem a União, por lei ordinária, para fazer diferenciação entre setores, produtos e alíquota. A alíquota é padrão para todos os setores e alíquotas, fora as exceções previstas no artigo 9º
da Emenda Constitucional 132. Então, silenciosamente, só agora a gente pode falar, nós tiramos a competência de 5.570 municípios fazerem política fiscal, que envolvia, na verdade, um grande movimento de corrupção, de interesses, de, de benefícios de gaveta, regimes especiais aqui entre os estados, CMS, que ninguém tinha acesso, enfim. Dentro do novo modelo é proibido os benefícios fiscais, afora aqueles concedidos abertamente, na luz do dia, através da emenda constitucional, previstos na emenda constitucional e regulamentados na Lei Complementar 214. Renato e parceiros, colegas do direito tributário, é um novo universo que está para surgir no direito tributário. Pode vou buscar mais perguntas aqui. Obrigação acessória, gente. Então está falando nisso, 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 mas até agora no meu radar vai ter uma obrigação acessória só, que é informar o fato gerador, informando que operação estou realizando, estou comprando shampoo, estou contratando um leasing, estou realizando uma operação financeira, estou comprando um seguro de saúde, enfim, informar o fato gerador, o fornecedor, né? Estou vendendo, aliás, né? Para quem eu estou vendendo, qual que é o CNPJ que eu estou vendendo, se é inscrito, não é inscrito, qual que é o endereço dele, qual que é o CNPJ. É só isso. Dentro desse modelo, confirmei com flores, o lançamento vai ser por homologar, vai ser por declaração. Eu já escrevi muito sobre isso, meu mestrado foi sobre lançamento, né, Renato? Eu sempre fiquei incomodado com a chamada maldição do lançamento por homologação, em que o contribuinte é obrigado a interpretar, tem que esperar 5 anos para o fisco reinterpretar sempre ali no limite do prazo decadencial. Acabou. Agora, o contribuinte só informa o fato. Se o fato for verdadeiro, ele já fez a parte dele. Se informou um fato falso, não era aquela operação, não realizou a operação, aí é outro problema. É fraude, e é fraude pesada. A gente vai mexer no direito penal, eu estou me organizando para isso, para botar na cadeia. Hoje em dia a gente não consegue tipificar esse ilícito de tão complicado que é o processo administrativo e os fatos geradores. A contaminação da complexidade do fato gerador contamina o ilícito que decorre do não cumprimento do fato gerador. Um fato gerador claro e amplo, o ilícito vai ser claro e amplo. É cadeia. Então, a gente vai viver um novo modelo em relação. Então, concretamente, a gente sim. É claro que vai aparecer uma ou outra, mas, enfim, a gente tem um princípio constitucional que é da simplicidade. A gente vai dar trabalho com esse princípio. Ele vale, tem força constitucional, tem sentido, foi se adensando no decorrer desses 10 anos. Então, tem muito material sobre o que é essa simplicidade. Então, em primeiro lugar, simplicidade diz respeito a obrigações acessórias. Então, o modelo foi desenhado para ter uma única obrigação acessória. O resto, apuração, livro, o fisco faz através dessa informação dentro, do comitê gestor e dentro da Receita Federal. E os fiscais compraram isso, viu? Eles realmente estão trabalhando para favorecer o contribuinte. Eu diria que esse modelo é uma ruptura desse nós contra eles. E o princípio da colaboração diz respeito à colaboração entre fisco e contribuinte. Esse é o alvorecer de uma nova administração tributária. Essa foi a questão da Viviane. A Rosana está perguntando sobre a transição da não cumulatividade parcial da antiga estrutura. Ampla, prometida. Quais são os princípios de atenção das controvérsias? Olha, Rosana, eu posso parecer otimista. Eu encontrei o Marcos Lisboa hoje, no Paride, no restaurante, que é um economista, foi presidente da INSPER, que ele sempre eu sou desse jeito, ele fala, Eurico, você é otimista, mas otimista não é senão um pessimista desinformado. Hoje eu encontrei com ele e falei, Marcos, eu quero dizer para você, eu falei brincando com ele, eu quero dizer para você que eu não sou um otimista desinformado, eu sou um otimista informado. E o meu otimismo tem fundamento constitucional. O meu otimismo foi constitucionalizado. É difícil o economista entender, mas isso, os princípios são coerentes com as regras. Nós constitucionalizamos esse otimismo.
Tá aqui, ó, no design constitucional, eu tenho princípios que eu vou fazendo essas relações, é incrível, gente. Base ampla tem a ver com a simplicidade. Lei única tem a ver com a simplicidade. Alíquota uniforme padrão tem a ver com a simplicidade. Alíquota por fora tem a ver com a simplicidade. Crédito amplo com a simplicidade. E esses princípios vão se relacionando, se entrelaçando. O Rony Peterson fez uma entrevista incrível comigo. Ele está muito antenado em tudo isso, sobre como funcionam esses princípios. A gente construiu um, um design jurídico muito sólido para esse modelo. Eu sei que é desconfortável, é difícil. Nós somos, uma metáfora, como que a gente vive nesse caos que o Becker chamava de manicômio jurídico tributário. O Becker escreveu na década de 60. Ele estava se referindo ao ICM, ao ISS, no comecinho. Ele nem imaginaria esse monstrengo que virou. A gente é como um doente terminal de câncer, generalizado no corpo inteiro, sem olho, cego, sem braço, sem perna, cheio de problemas. E de repente, a gente está acostumado a viver desse jeito, tem pensão, tem uma série de privilégios, posso estar todo doente assim, mas eu posso ter direito a comprar um carro, e pagar 100 IPI. Então, sou muito feliz nesse sentido. Agora, de repente, vem um anjo, um Deus ex machina, fala: olha, dá ali olhos, cura o câncer, dá o braço, dá o outro braço, dá as duas pernas. Pronto, você está inteirinho. E aí? Linado, tá aí? Ó, Tô viu, aqui, meu querido, e tá ouvindo esse já estava te exemplo? escutando já. Viu que legal esse exemplo que eu criei? O cara tá todo fodido, assim, de repente, vai lá, dá os braços, dá o olhar, dá a audição, acaba com o câncer. Daí o cara, e agora? O que que eu faço com isso, né? Não tenho, agora eu não tenho braço, eu tenho perna, acabou o meu câncer, eu tô enxergando agora, começo a descobrir que minha mulher sai com outro cara, tô perdendo meu privilégio de comprar carro com desoneração de IPI. Agora eu não sou mais deficiente físico, então vou ter que trabalhar. Enfim, é isso. É uma nova realidade e as pessoas estão reclamando dessa nova realidade. É isso que está acontecendo, assim, claramente. Então, Rosana, é outro modelo de não cumulatividade. Está tudo blindado. Então, os problemas que existiam no modelo nós desenhamos, né, Lininha? Nós desenhamos esse modelo pensando nesses malditos problemas do CMS, SS, PIS, COFINS e IPI. Por que que eu não devolvo crédito de CMS? Porque entra no Tesouro, agora não entra mais, fica no comitê gestor na conta do adquirente. Resolva esse problema. Por que eu não devolvo o crédito? Porque ninguém pagou. Por que não pagou? Porque tem nota fria. Agora acabou a nota fria, porque o crédito é vinculado ao pagamento. Mas então o fornecedor vai ter que, o adquirente tem que fiscalizar o fornecedor? Não! A gente desenhou, não é, Lina? A gente desenhou, modelou, criou o split, que eu pago diretamente para o cara. E o split verifica se tem direito a crédito no fornecedor, se tem. Primeiro ele desconta a parte do fornecedor, eu faço o split do resíduo. Gente, as soluções foram criadas, são sensacionais, criativas, disruptivas e que foram endereçadas para acabar o contencioso. Então, Rosana, fica tranquila que, em especial no que diz respeito a empresas industriais, essa reforma foi feita centralmente para a indústria, mas também para o setor de serviços, agricultura, setor financeiro. É uma reforma para o setor produtivo brasileiro. O artigo 3º faz a distinção entre adquirente e destinatário. Quando adquirente quem paga e destinatário quem é. Questões distintas. Como fica a tributação do destino? É, é, gente, primeiro, assim, o fundamental para entender a reforma é ler o artigo 156A, 156B e basicamente os 80 artigos iniciais da 214. Só. Com isso você vai ser um especialista em sistema tributário. E se desapegar, né? Tem que desencarnar do ICMS, ISS, PIS/COFINS e IPI, que vai atrapalhar. Quanto mais o sujeito conhece esses modelos, mais difícil vai ser para ele entender um novo modelo. Quem está começando agora é um bom momento. Vocês estão com a cabeça limpa para poder entrar dentro desse novo roteiro.
primeiro lugar, a questão do destino não é mais problema do contribuinte. A questão do destino é problema agora do fisco. Em relação à Receita Federal, ao CBS, não tem problema com relação ao destino, porque tudo, enfim, é tributado por uma única pessoa, com a mesma alíquota, com a mesma definição. Em relação ao IBS, é problema do comitê gestor. O contribuinte informa, o Renato vai fazer uma operação. Aliás, uma empresa vende uma mercadoria para o Renato, através do Mercado Livre, qualquer coisa assim. Então, eu identifico, se o Renato é pessoa física, então não dá direito a crédito. Então, eu tenho a legislação, a empresa informa para quem está vendendo, onde o Renato mora, só informa o fato, o fornecedor, o sistema vai aplicar a norma ao fato, lançamento por declaração, o sistema vai identificar qual que é a alíquota do município, a alíquota do estado, e o sistema que vai endereçar para quem vai isso. Não é problema nem do fornecedor, nem do Renato, é problema do comitê gestor. Entende? Fomos nós, assim, a sociedade que fez essa reforma. A gente acabou esse blá 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 de consignação. Não sei quem paga, se é para o município A ou B. Isso não é mais problema do contribuinte. Tá aqui uma imagem importante. A reforma tributária representa uma nova experiência em que o contribuinte é usuário da administração tributária. Cada um com seus problemas. Eu já estou pagando tributo, é muito. Na verdade, não estou nem pagando, porque a empresa não paga, né? Mas estou recolhendo, estou passando para frente, já é muito, não me dá mais trabalho. O resto é seu problema. Então é como aqui nesse computador aqui. Estou usando ele, a Lina sabe que eu estudei eletrônica, então eu conheço o que é um 8080, 85, 8085, o que é uma CPU, o que é uma RAM, uma ROM, enfim, conheço como funciona aí a operação dentro. Mas isso é problema dos técnicos. Não é meu problema agora que eu sou professor, trabalho com direito tributário, não estou mais preocupado com bits e bytes. Isso é problema dos técnicos. Então, a questão do destino é problema do comitê gestor. A gente desenhou o destino, eu fiz esse desenho com a Melina, fazendo uma tabela de casos possíveis lógica, em homenagem ao professor Paulo do Basso Carvalho, identificamos quais que eram os critérios relevantes, basicamente, se é bem imaterial ou se é imóvel. Se é imóvel, é sempre o destino onde está o imóvel. Mas se nesse imóvel que eu estou fazendo a aquisição for um imóvel de uma pessoa jurídica, vejam que aí o dinheiro não vai para o município, ele vai ficar na conta corrente do adquirente dessa pessoa jurídica. Vai ser aplicada a alíquota da sede dessa pessoa jurídica, mas, como eu disse, nas operações B2B essa alíquota é irrelevante. A alíquota só passa a ser relevante efetivamente para arrecadação no momento da operação B2C, que é a operação final. Então, Rosana, não tem problema de não. Viu, Lina? Você ouviu aqui que eu falei que nós não somos otimistas desinformados. Nosso otimismo é constitucionalizado. Então, está tudo protegido por princípios e regras. Então, enfim, se, basicamente, se é imóvel, atrai, é imóvel. Se for bem material, também atrai, porque, enfim, não dá para saber onde está sendo consumido, para onde vai o bem material, é sempre o adquirente. Se for bem material, tem regrinhas específicas. Se eu compro no lugar se eu compro na loja, é o lugar da loja. Se eu compro pela internet, é o lugar da residência do adquirente. Mas tudo isso foi construído há 5 anos atrás, uma nota técnica, está aqui nesse livro do Cecife, e eu escrevi junto com a Melina e com a Larissa Longo, e a gente detalhou essas hipóteses. Lininha, posso falar mais 5 minutinhos para fechar, para passar a bola para você? Claro, sempre pode. Meu tempo é seu. É, Olha, o que a gente pode esperar das fiscalizações? O pessoal esperneou, mas perdeu, né, Linar? Perdeu. É, a gente tinha colocado que é o comitê gestor que ia fiscalizar e lavrar auto-infração. Eles mudaram ali e mantiveram a competência para as administrações tributárias. Mas eu fico olhando o debate sobre processo administrativo, e que competência? Eu acho que isso aqui representa bem. É, Deixa eu compartilhar de novo.
Olha, tá aparecendo o mapa do Brasil aí? Sim. É, gente, é simples assim, olha. Operação de uma empresa A e uma empresa B. A mercadoria sai de São Paulo, vai para Campo Grande, no Mato Grosso. A mercadoria custou R$ 100. Vamos supor que a alíquota é 10%. Então, sai a mercadoria, vai de A para B. Quem recolhe, enfim, o B, na verdade, é o adquirente que vai passar o dinheiro para A, para o fornecedor vai arrecadar para o comitê gestor. Só que quem pagou foi B. Então, esse dinheiro da arrecadação da operação A, B, vai para o comitê gestor e fica na conta corrente do adquirente, da empresa adquirente sediada com sede em Mato Grosso do Sul. Ele pertence a que estado? Pertence a São Paulo? Não. Pertence a Mato Grosso? Não. Ele pertence ao adquirente. Se o adquirente está investindo, comprou um trator para. Vai em Bebedouro, onde a Lina mora, que tem muita propriedade, cana-de-açúcar, laranja. A Lina está fazendo plantação de laranja, comprou um trator, contratou advogado, então está pagando. Aliás, é uma nova fazenda da Lina, lá em Campo Grande, então ela está comprando tudo isso. Todo esse crédito fica na conta da Lina, da empresa da Lina, no Mato Grosso. Quem que é competente para fiscalizar? A, não é dele o dinheiro. B, não é dele o dinheiro. De quem é competente para fiscalizar? Quem é competente para lançar? Essa competência é difusa, pertence a 27 estados e a 5.700 municípios. Esse conceito que a gente tem de competência, enfim, eu sei que não é fácil aceitar, mas já foi. Dentro dessa nova concepção, só vai surgir o sujeito ativo lá no destino, na operação B2C, e todo crédito é infungível, não dá mais para. Então, o fisco está enfrentando um problema imenso, que ele, eu tenho competência administrativa para avançar. Ah, tá, mas de quem que é a competência? Eu não consigo definir a competência. O modelo foi desenhado para que o dinheiro não pertence a nenhum estado, nenhum município enquanto não acontecer o consumo. Por isso, nesse modelo é impossível substituição tributária. Tentaram colocar de todo jeito, colar, mas enfim, vou fazer substituição, vou entregar dinheiro para quem? Vou presumir para onde vai esse dinheiro? É substituição tributária, estou substituindo o sujeito ativo, não é o passivo. Enfim, mais uma questão que o design resolveu. Lina, responder mais três perguntinhas e passo para você. Gostaria de saber também o que podemos esperar das fiscalizações, já que muitos auditores dizem que os auditores deixaram de ter suas funções e passaram a ter suas funções de auditores plenos com a reforma. Gente, assim, primeiro, a função do auditor hoje em dia, dentro desse paradigma que a gente vive, é muito no sentido de aumentar a arrecadação. Veja que por 10 anos, eles não vão poder mais aumentar a arrecadação, vão exercendo a sua função. Se ele fiscalizar muito bem, eles vão poder arrecadar 1,2 trilhão. Se ele fiscalizar muito mal, eles vão arrecadar 1,2 trilhão, porque a alíquota de referência vai subir para poder arrecadar a mesma coisa. Então, a nossa única expectativa é que eles aprendam, no decorrer dessa transição de 10 anos, a arrecadar aplicando de forma justa e adequada a lei. É para isso que a função deles é protegida como função de Estado. Está ali no Código Tributário Nacional, que continua em vigor daquilo que não for contrário à Lei Complementar 214, e o auditor fiscal tem a competência privativa de aplicar a lei aos fatos jurídicos tributários. Então, essa vai ser a função do auditor fiscal, aplicar a Lei Complementar 214. E mais uma coisa importante, o comitê gestor não tem competência para mexer em alíquota, para mexer em nada. A competência do comitê gestor se restringe a aplicar a lei de ofício. Todo, que falam de o algoritmo é a lei que está ali. Então, a obrigação do auditor fiscal é aplicar a lei. E a gente fez uma série de desenhos no CECIF que vão alterar a lei complementar 108, no sentido que a fiscalização vai ser integrada, eles vão ter que fazer os três entes conjuntamente, não vai poder todos os entes visitar o mesmo contribuinte, vão ter que visitar juntos, de mãos dadas, o contribuinte, fazer a fiscalização uma vez,
sobre aquele período e acabou. Nunca mais vão visitar aquele contribuinte em relação àquele mesmo período. É, é, Bruna, se a alíquota de referência funcionar apenas como uma sugestão, não é sugestão. Ela é obrigatória. Então, esse modelo ele vai entrar em vigor acobertado por toda a força e vigência da Emenda Constitucional 132 e da Lei Complementar 214. Então, não todos são obrigados a cumprir isso, exceto se vier, institucionalmente, eu tenho uma legalidade, que é a Lei Complementar 214 e da Constituição e o modelo constitucional que protege para não haver aumento de carga tributária. Fora uma outra, um outro instrumento institucional de legalidade, que é o município, um estado ou a União exercer a sua competência conforme a lei complementar e conforme a Constituição, no sentido de alterar a alíquota. A alíquota de 18% do semestre não é uma alíquota de referência, é a alíquota que vale. Se eu quiser mudar para 20, eu posso mudar, mas eu tenho que produzir uma lei para mudar essa alíquota. E mais uma vez, não posso mudar para um setor, tem que mudar para tudo. Então aumentam os preços relativos, aparece na nota fiscal, e esse prefeito, esse governador nunca mais vai ser eleito. De modo aqui na Paulista, quando aumentaram a alíquota em 30 centavos aqui, quebraram tudo aqui, ó, em volta da Paulista no metrô. Imagina quando perceberem, se empoderarem dessa carga tributária, perceberem esse abuso que há em relação à coisa pública, com salários, com mensalão, com essa história do orçamento secreto, e aparecer aumento de carga tributária, mais ainda, além da inflação sobre bens de uso e consumo das pessoas físicas, o pau vai quebrar. Esse vai ser um novo modelo de empoderamento que a gente chama de uma nova ao alvorecer de uma nova legalidade e de um empoderamento efetivo da cidadania, Bruna. Davi, é, verbas, valores. Pô, Lina, essa eu vou deixar para você, do Davi aqui, ó, que é a questão de Qual financeira. que é a do Davi, que eu não vi? Tentei Davi te Rui. ajudar aqui nas últimas, está cheio de perguntas. É tão bom quando tem. Ah, eu entrei depois, então eu não li a Não do está Davi. disponível para você. Davi, manda para a É. Lina essas questões difíceis. Eu deixo para a Lina, que ela é brilhante o suficiente para resolver as questões mais intricadas que existem sobre CPF e IBS. Bom, essa pergunta do Robson é muito específica sobre crédito presumido também, no consumo particular. Agora, gente, repitam as perguntas para a Lina. Isso ajuda, né, Lina? Sim, com certeza. Dá um norte aí pelas dúvidas, é Olha, legal também. Viviane, eu finalizo aqui com a pergunta da Viviane Ferreira, das 1916, sobre tributação de adiantamento. Viviane, assim, da minha opinião, assim, se eu tô dando um adiantamento para a Lina, eu não estou doando dinheiro para ela, é porque tem um contrato. Então já aconteceu o faturador. O pagamento é um signo que aconteceu o faturador. Eu não vejo problema nenhum em estar realizando, tá cobrando em cima desse adiantamento. Já tem negócio jurídico, já tem operação, então não vejo problema nenhum nesse sentido. É, Quando tiver outro adiantamento, em outro momento, enfim, talvez até numa função de uma alíquota diferente, eu vou cobrar em função desse novo modelo, dessa nova alíquota. Cada adiantamento, ele representa uma externalização do faturador, que está se referindo sempre a uma operação de compra e venda. Eu acho que acabou realmente. Eu sei que não é fácil aceitar e talvez irrite esse tipo de situação, mas eu acho que tem que ser dito, acabou. Essa perspectiva que eu fico idolatrando o fato gerador. Ah, mas não ocorreu o fato gerador. E o fato gerador? Qual que é o fato gerador? Eu diria que esse modelo ele concentra a concepção que há fato gerador quando há contrato. Se eu tenho pagamento, se eu tenho adiantamento, se eu tenho entrega na mercadoria, eu tenho adiantamento da entrega na mercadoria, tudo isso é manifestação que ocorreu no contrato. Então, tudo isso já tem base
no fato gerador efetivo, que é o contrato. A gente sai de um conceito fisicalista, que pertence ao século passado, que vincula como diz o professor Paulo, que a norma incide sobre as coisas, sobre a realidade. Não, a norma vai ficar tudo na nuvenzinha do comitê gestor. As interpretações das normas vão incidir sobre as interpretações dos fatos geradores e das interpretações dos critérios identificados para identificar o momento da incidência. O momento, o fato gerador, o local do fato gerador, tudo isso representam a eficácia jurídica do contrato. E assim eu passo a palavra para a musa da reforma tributária, além de ser musa, simpática, é inteligentíssima e colaborou muito, muito, e eu passo fazendo meu agradecimento pessoal em nome do CECIF, da GV, pela importante colaboração que a Lina teve, fez um mestrado na GV brilhante sobre federalismo, e, enfim, ajudou a desenhar todo esse modelo desse federalismo cooperativo, teve uma participação muito diferenciada na Câmara dos Deputados, empoderando efetivamente a cidadania fiscal e as mulheres. A reforma tributária é feminina dentro desse debate, então com muita honra, orgulho, e vou ficar aqui quietinho ouvindo você ainda, viu, Lina? Então, eu quero agradecer muito a atenção de vocês, essas perguntas maravilhosas. Renato, depois salva esse chat e manda para mim, por favor. Pode deixar. E isso é precioso para a gente. Pô, gente, é tão gostoso tá enfrentando essas questões. E o melhor ainda é estar passando as perguntas difíceis para a Lina. Ah. Pô, Lina, eu não encontrei você no show do Gilberto Gil. Eu estava lá. Depois eu vejo foto, tava lá lamentando, vi do lado do seu amigão, melhor amigo, Gustavo Valverde, da Paula, faltou você lá conosco. Mas agora você é muito chique, ele tava no Family and Friends, tava ali num camarotezinho muito reservado para a família Gil, que eu vi. Maravilhoso, viu? Beijo, Lina. Obrigado, Arrasa. professor. Obrigado, Nos Renato. E mais uma vez, falamos. parabéns, viu? Lembrei, dos nossos encontros. Um prazer estar aqui de novo com você. E É um um grande prazer abraço. reencontrá-lo. Obrigado, brilhante como sempre. Muito obrigado. E Abraço a todos. Obrigado simpaticíssimo, pela né? pergunta. Obrigado, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Lina, eu vou ficando aqui. Vai falando aí. Quero ouvir você. Um beijo. Professora Aline, então, muito obrigado. Ainda a gente teve aquele probleminha no início do curso, né? O pessoal ficou super contente, viu, com a sua confirmação. Obrigado por estar aqui conosco. Professora Aline é também altamente envolvida com a reforma tributária, doutorando em Direito Tributário pela PUC, mestre em Direito Tributário pela GV, atuante no CECIF, no NEF, vai dar a segunda parte aqui da aula. Professora, como a gente acabou, normalmente dá um intervalo às 8h30. Você quer dar um intervalinho, quer ir direto? Como é que você prefere fazer? Hoje a aula extra é um pouco mais à vontade, né? Tá, se o pessoal tiver de acordo da gente da sequência, assim a gente também não precisa estender, dá tempo de todo mundo tirar dúvidas. O que que você acha, Renato? Pode Quer ser, pode ser. O começar com o intervalo de 5 minutinhos? Quem quiser ir ao toalete? que vocês acham aí, pessoal? Ou a gente segue? Vocês que mandam. Bom, já aproveitando para agradecer o convite, pedir desculpas, inclusive, por não ter conseguido naquele primeiro momento, e agradecer essa oportunidade segunda. E chegou até mim, inclusive, o pedido dos alunos para essa aula, então eu Viu venho só? dá-la com muito prazer, fico muito feliz de ter esse retorno, esse feedback com relação às minhas aulas, e mais feliz ainda de dividir esse dia especial aí com o professor Eurico, que é o grande mentor jurídico da reforma. Quando ele faz algum enaltecimento da minha participação, na realidade eu só tenho a agradecê-lo pela oportunidade que ele me deu de participar desse debate desde o início, e também de tanto protagonismo e tanto espaço que me foi dado. Então, foi muito edificante para a minha carreira e tem sido muito bacana dividir toda essa discussão acadêmica hoje com todos vocês aí ao lado dessa grande pessoa, grande amigo e grande mestre dentro do direito tributário. Eu consegui pegar aí um final, né, a última meia hora aí do professor Eurico, 40 minutos, acho que eu entrei era umas 7h30. Foi excelente vê-lo aí com essa apresentação e colocando em até
trazendo uma dessas últimas perguntas, né, dizendo, olha, o modelo é muito bom, mas será que na prática, né, e como somos grandes entusiastas, e o Eurico ainda mais, né, é um filho dele essa reforma, às vezes é quase como se a gente tivesse desconectado, né, da prática e das preocupações, das questões da implementação, que trazem uma complexidade, sem dúvida alguma, maior e que nos preocupa, sem dúvida, na prática, mas o fato é que o nosso papel também, e acho que o papel que o Eurico tem feito, né, ainda como o CECIF, como instituição, Fundação Getúlio Vargas, é esclarecer por quê. Em alguns aspectos, é claro que a gente vai se deparar com algumas questões, Professora mas em Linda, alguns aspectos se coloca. Oi? Desculpa, me querido. perdoe interrompê-la, me perdoe. É uma Não, questão imagina. técnica que é só para